Não concordo. Jonas no ventre do peixe fez com que ele fizesse a vontade de Deus. A única explicação é porque esse relacionamento não era da vontade de Deus. Bom, a parte de Jonas, eu vou contar para vocês aqui um segredo sobre Deus, né? Eu vou resumir a vontade de Deus em duas vontades. A vontade permissiva e a vontade soberana. O que isso quer dizer? A vontade permissiva é: Deus pode deixar você fazer o que você quiser, independente do plano dele ou independente da vontade dele. Em algumas situações, Deus atua na vontade permissiva. Ele deixa você fazer o que você quer e no último dia você vai prestar contas, certo? Mas em algumas situações entra a vontade soberana e aí não há livre-arbítrio. Você não escolhe o que você quer. Isso aconteceu com Jonas. Deus falou para Jonas, Jonas era profeta. Deus falou: Jonas, vai para Nínive, porque se aquela cidade não se arrepender, eu vou destruir a cidade. Jonas ali, em vez de ir para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis. Jonas tinha raiva de Nínive porque historicamente era uma cidade que fazia guerra, invadia outras cidades, tomava despojo, matava pessoas. Então Jonas queria que Deus realmente destruísse, né? A cidade ruim. E ele foi para Tarsis ali. O texto fala que houve uma tempestade muito grande. As pessoas do barco desconfiaram que alguém que estava ali era como se Deus estivesse perseguindo aquela pessoa, e tiraram sorte, caiu em Jonas, e aí Jonas teve que ser jogado no mar e um grande peixe o engoliu, até que ele pediu socorro ao Senhor e disse que iria pregar, e o peixe foi e jogou Jonas em Nínive. E aí, chegando lá, tem toda uma história, né, que estava calor e ele começou a reclamar e tudo mais. Ele não queria pregar, de jeito nenhum. Deus acabou convencendo ele ali, e ele pregou e a cidade se arrependeu. A cidade começou a jejuar. O rei, né, fez um jejum na cidade inteira, se arrependeram e se converteram. Jonas ali participou da vontade soberana. Você entende? A rebelião de Lúcifer, a vontade permissiva. Ele se rebelou contra Deus, certo? Mas até o próprio Lúcifer, ele sabe que a permissão de Deus só vai até um dado momento. Por isso que quando ele foi tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Se Lúcifer decide tocar em Jó sem pedir permissão, Deus ele corria o risco de ele ser preso no poço do abismo, assim como aconteceu com Samiasa e os outros anjos que caíram. Isso é descrito no livro de Enoque. Então, Lúcifer sabe até onde ele pode ir, sabe? Ele caminha na vontade permissiva, ele é o mais astuto, né? Lá em Ezequiel fala que ele é tão sábio, mais sábio do que Daniel. Então, ele é astuto, ele sabe caminhar na vontade permissiva e não invade a vontade soberana de Deus. Então, o próprio Deus ali, quando conversava com Abraão, isso está lá em Gênesis, né? Deus falou para Abraão que daria uma terra. E aí Deus levou Abraão até Canaã. E quando Abraão chegou em Canaã, Deus falou assim: olha, Abraão, eu vou dar essa cidade aqui para sua descendência. Não é para você, é para sua descendência. Daqui 400 anos só, não vou dar agora. Por quê? Esse povo aqui, ele peca muito, mas os pecados dele ainda não atingiram o limite. Mas daqui 400 anos, os pecados deles vão ser tão grandes, a idolatria, a prostituição vai ser tão grande, que eu vou arrancar eles da terra. Né? Deus ia arrancá-los da terra para dar ao povo de Deus. Né? Se você for ler ali no livro de Êxodo, Levítico, você vai ver que Deus havia feito isso também com outras nações. Quando Israel caminhava pelo deserto, Deus falou para eles: essa cidade aqui, vocês não vão fazer guerra contra ela, porque eu dei essa cidade, os povos aqui eram muito pecadores, e eu dei essa cidade aos descendentes de Esaú, né? Tinha ali Jacó e Esaú, os descendentes de Esaú, Deus deu aquela cidade. Então, Deus costuma fazer isso, quando uma nação peca muito, 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 chega no limite. Sodoma e Gomorra, Deus explicou, Deus falou: o pecado dessa nação já chegou nas minhas narinas,
tá chegando no céu, nas minhas narinas, né? Não sei se você sabe, mas Deus, ele não ouve a oração, ele cheira a oração, e quando você peca, ele também cheira o seu pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós, que somos cristãos, temos o doce, o bom cheiro de Cristo em nós. Quando você se aproxima diante de Deus, ele cheira você, né? E se ele ver em você o cheiro de Cristo, né? Ele saber que você é de Cristo, né? Lembrando que o pastor tem cheiro de ovelha e as ovelhas também carregam um pouco do cheiro do seu pastor, né? Tem uma simbologia aí. Então, se você tem o cheiro de Cristo, você é bem recebido diante de Deus. Por isso que ali também o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, né, ele tinha que oferecer um sacrifício e aspergir o sangue sobre ele, né? Porque quando ele entrava no lugar santíssimo, se ele cheirasse a pecado, ele morria. Tá? É assuntos mais profundos aqui, né? Mas Deus, às vezes, quando ele te dá... Presta atenção. Se você for na palavra de Deus, os mandamentos dele, né? É a vontade permissiva. Os mandamentos ali, né? Se você pode pecar ali e descumprir os mandamentos, você vai acertar as contas com ele no juízo final. Ou se arrepender em Cristo. Mas se Deus se virar para você assim, ó, e falar, olha, faz isso... Isso não é vontade permissiva, isso é uma ordem. Vai e faz isso. Ou se Deus virar para você e falar, para de fazer isso. Isso é uma ordem. Se você descumprir, você morre. Presta atenção. Ninguém vira as costas para Deus. Quando tinha a tenda da congregação e a arca da aliança ficava dentro da tenda, Deus falou assim, ó Moisés, quando a minha glória... né, que é uma fumaça e uma coluna de fogo, descia sobre a tenda da congregação. Deus falava assim, Moisés, quando a minha glória, a coluna de fogo descer sobre a tenda, o acampamento vai parar e você vai entrar na tenda para falar comigo. Então, quando a coluna descia, Moisés já entrava. E Deus falou, quando eu terminar de falar com você, Moisés, você vai andar de costas. Quando você sentir a cortina atrás de você, você vai, ó, abrir a cortina, certo? Vai sair da tenda, vai fechar a cortina e aí sim você pode virar de costas, porque ninguém vira as costas para mim e permanece vivo, certo? Tá lá no livro de Deuteronômio. Então, ninguém vira as costas para Deus. Isso também acontece, se Deus falou para Moisés, isso também acontece no céu. Isso é uma ordem. Assim como também a ordem era que ninguém devia tocar na Arca da Aliança, né? E quando a arca ela estava sendo levada para Jerusalém, Davi mandou trazer a arca, né? Teve um homem lá que tocou na arca e morreu. Por quê? Ele descumpriu uma ordem, ó, ninguém vai tocar na arca. Quem tocar morre. Porque a arca ali tinha a expressa glória de Deus naquela arca, né? Então assim, nem tudo é a vontade soberana e nem tudo é a permissiva, né? Preste atenção. Se Deus chegar para você e ele... O que é o chamado permissivo? Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um chamado permissivo. Todo mundo que aceita Jesus tem o chamado de pregar as boas novas. O que é um chamado soberano? Deus toma um profeta, vai até você e fala assim, ó, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu vou te usar. Esse é o teu chamado, eu vou te usar. Isso não é permissivo, isso é um chamado soberano. Deus te chamou e ele vai te usar. Você não tem escolha. Gente, todo aquele que está em Cristo é chamado para ser servo. Nós somos servos de Deus. O servo, ele não tem livre-arbítrio. Sabe? O servo, ele tem que obedecer. Então, se Deus usar alguém para falar com você, ó, eu tenho chamado na sua vida. Isso não é permissão, não é chamado permissivo, não é a vontade permissiva. É a vontade soberana, né? Se você tem que fazer, igual Jonas. Tá bom? Tem essas duas coisas aí, tá? Fica na paz.